VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se! Essa é a nossa 17ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. A você que está assistindo este vídeo e não adquiriu o curso, é porque eu acabei liberando este vídeo aí no canal, certo? Mas esse vídeo é restrito a quem adquiriu o curso. E o nosso curso está promocionalmente pelo preço de R$ 69,90. Você pode estar adquirindo este curso com as aulas com a gravação em andamento, que funciona da seguinte forma: conforme a gente vai gravando as aulas, estará disponível no canal de forma privada apenas para quem adquiriu o curso, certo? Temos um grupo aqui no WhatsApp de estudo, aonde eu mando o link conforme eu gravo a aula. Então, o preço promocional deste curso com a gravação das aulas em andamento está por R$ 69,90. São mais de 40 aulas, onde a gente está programando utilizando o Excel, mais o VBA, mais o nosso banco de dados Access. Então, aí na tela, abaixo está o meu e-mail e o meu contato do WhatsApp. Para maiores informações de como adquirir, entre em contato. Caso você só queira adquirir este curso, quando as aulas estiverem concluídas, infelizmente o preço não será o mesmo. Aí estará R$ 119,90. Então, se você quiser economizar e querer aprender a programar, aconselho a adquirir o curso com as aulas com a gravação em andamento, onde você vai estar aprendendo a programar por um preço bem conveniente. Na aula de hoje, que é a nossa 17ª, estamos trabalhando com mais de uma coluna no objeto ComboBox, como vimos na aula 16. Porém, na aula 16 a gente fez esse incremento para a ComboBox UF, onde traz os nossos estados. Na aula de hoje vamos estar trabalhando com a ComboBox Cidade, onde conforme eu selecione o estado, obviamente vai trazer as cidades correspondentes à nossa ComboBox Cidade, certo? Obviamente, a gente está utilizando aqui esse acesso através de formulários, onde foram feitos no Excel, através de VBA, e obviamente puxando os dados lá do nosso banco de dados Access. E também trabalharemos com a propriedade da nossa ComboBox Bound Column, certo? Então, você não vai deixar de aprender a programar por causa de R$ 69,90, né? Tá um preço bem acessível, aonde você vai ter suporte ao curso pelo grupo. Temos um grupo de estudo aí no WhatsApp, aonde, conforme você adquire o curso, de imediato você é adicionado ao grupo, beleza? Então, bora pro vídeo de hoje. E caso você não seja inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Vamos executar aqui o nosso formulário para ver de onde paramos, certo? Vou chamar aqui o nosso primeiro form, apertando aqui no nosso botão, no logo do nosso sistema, certo? Que é esse SCI, Sistema de Controle para Igrejas. Apareceu o nosso primeiro form, que é o nosso form menu, certo? Ele basicamente só serve para ser o menu do nosso sistema. Vou clicar aqui no símbolo de cadastro e ele vai chamar o nosso FRM Cadastro. E está aqui a nossa tela de cadastro de membro. No vídeo passado a gente fez a programação para a ComboBox UF, certo? Que é essa daqui, ó. Observe que já me traz duas colunas dentro do objeto ComboBox. E observe que ele me traz aqui a numeração do estado e as siglas do estado aqui, certo? Aqui na minha cidade ainda não traz. E qual é o sentido? O sentido é eu selecionar o estado e obviamente trazer as cidades correspondentes a este estado, certo? Então, vou fechar aqui os dois forms e vamos à programação da aula de hoje. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, pressione aí Alt mais F11, o nosso famoso VBE. Caso o seu project tenha carregado conforme o meu, aqui na realidade tenha carregado sem o project estar aparecendo, aqui eu estou simplesmente na janela do nosso VBE, certo? Nosso Visual Basic Editor. Então eu vou clicar aqui na guia exibir, Project Explorer. Observe que tem o atalho Ctrl mais R, certo? Que é o que eu vou fazer aqui. Vou pressionar Ctrl mais R. E está aqui o nosso Project Explorer. Então, o nosso formulário que estamos trabalhando é o nosso FRM Cadastro. Vou dar um duplo clique nele. Observe que ele vai se expandir aqui na nossa tela. Vou fechar aqui a minha janelinha do Project. E vou dar um duplo clique aqui no nosso. Primeiramente, vou fazer o seguinte, certo? Vou selecionar aqui meu objeto ComboBox, propriedades, e vou mostrar aqui como ele está renomeado, certo? Está renomeado como CMB Cidade.
Vou dar um duplo clique aqui, não no objeto, mas na área aqui do form, certo? Observe que eu carreguei dentro do evento Initializer. E o que é que eu vou fazer aqui, certo? Vamos fazer da seguinte forma. Vou procurar aqui pelo o nosso carrega como box UF. Vou selecionar esse objeto, clico em definição e ele me mostrou toda a programação que está por trás dessa rotina, certo? Então, para que eu carregue a cidade, basicamente essa mesma estrutura, certo? Porém, eu vou ter que trabalhar com algum argumento, certo? Na realidade, eu vou trabalhar com a cláusula where, certo? Então, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou copiar essa estrutura aqui para a gente ser mais breve, certo? Vou dar o Ctrl. Observe que eu acabei não copiando todo. Vou copiar até aqui. Na realidade, eu vou copiar toda essa rotina, certo? Vou dar o Ctrl C. Logo aqui abaixo, vou dar um espaçamento aqui, vou dar o Ctrl V. E vou mudar, obviamente, aqui o nome da rotina, certo? Lembre-se que o VBA não permite que eu tenha duas rotinas com o mesmo nome. Então, aqui vai ser minha carrega, combo box, estado, certo? Perdão, vai ser a nossa carrega, combo box, cidades. Não tenho lembrança se eu tenho outra rotina com esse nome, certo? Vamos até executar aqui para ver o que acontece. Carregou, então isso quer dizer que eu não tenho outra rotina com o mesmo nome. Se eu tivesse, o VBA não ia permitir que eu fizesse o carregamento do formulário. Então, novamente, voltar aqui para ela. Vou procurar aqui novamente a mesma. Carrega combo box UF. Definição. E ela está aqui logo abaixo, ó, carrega combo box cidades. E qual é o objeto que eu vou estar manipulando? Ao invés de ser o meu CMB UF, vai ser o nosso CMB estado, certo? Perdão, vai ser o nosso CMB cidade. Observe que a primeira letra ficou maiúscula, reconheceu o objeto. Aqui eu estou, lembre-se o seguinte, aqui é o meu ConnectDB, eu estou me conectando com o meu banco de dados. Aqui eu estou acessando aos dados da minha TB status, que na realidade não vai ser a TB status para essa rotina, certo? Vai ser a nossa TB. Vamos aqui no nosso banco de dados, ver como é que está renomeada a nossa planilha. A nossa TB, na realidade, nossa tabela. A nossa TB aqui no caso, a TB status é esta que faz representação, certo? A nossa CMB UF. Vou fechar aqui a mesma. A que eu quero aqui é a minha TB cidades. Observe que tá no plural, certo? Então tem que estar exatamente aqui, ó. Então aqui vai ser a nossa TB cidades. Ou seja, estou selecionando todos os dados da minha TB cidades e vou ordenar pelo código, que não é o que eu quero, certo? Eu vou ordenar aqui no caso, vamos aqui novamente. Eu vou ordenar aqui pelo nome cidade. Vou colocar aqui no modo design para a gente verificar melhor. Então, eu vou renomear por este campo aqui, ó, nome cidade. Ou seja, eu vou querer que as cidades estejam na ordem de A a Z, certo? Ou seja, eu vou colar aqui. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Que eu quero que selecione todas as colunas da minha TB cidades e ordene pelo nome da cidade, certo? Obviamente, isso não é o suficiente para que eu filtre os dados através da minha CMB UF e traga os dados filtrados na minha CMB cidade. Só isso não é o suficiente ainda. Então é o seguinte, como eu copiei toda essa estrutura aqui, eu vou aproveitar a mesma. Porém, eu vou ter que criar uma cláusula where para que eu possa selecionar os dados, certo? Então, bem aqui, ó, na minha TB cidades, eu vou fazer o quê? Vou colocar a nossa cláusula where, que quer basicamente dizer quando o quê, certo? A pergunta sempre é essa que você faz quando estiver se programando. Quando o quê? Quando o meu código estado, certo? Ó, código estado, já eu mostro para vocês que é o nosso código estado, for igual. Quando o nosso código estado, na realidade eu não coloco o símbolo de igual, coloco o nosso like, aspas simples, aspas duplas, certo? Vou dar um espaçamento. E observe aqui que ele me pergunta o source, certo? Os dados. E aqui eu vou concatenar. Vou concatenar com quem? Com o meu CMB UF. mi.cmb UF, certo?
meu CMBUF, ponto value. Não confunda o valor com o texto, certo? No caso, eu quero o valor. E, novamente, eu vou concatenar com aspas duplas o nosso símbolo de porcentagem e aspas duplas, certo? Na realidade, se eu não estiver enganado aqui, é aspas simples. E agora sim, observe que ficou certo, ó. Todo negrito, certo? Ficou todo em preto. Então, basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Selecione todos os dados da minha from, certo? Da minha TB cidades, da minha tabela cidades, quando o meu código estado, quem é esse código estado? Vou mostrar aqui para vocês na nossa tabela. O código estado, observe que o meu código estado da minha TB cidades é esta coluna aqui, certo? Aonde vai armazenar o número do estado, certo? Correspondente à cidade. E esse código estado aqui, observe que eu tenho ele na minha TB cidades e lá no meu TB estado eu tenho apenas a coluna código e tenho a minha TB e tenho a minha coluna estado, certo? Observe que esse número aqui, ó, 1, 2, 3, é o número que vai estar sendo armazenado na minha TB cidades, certo? Na célula que tiver o código estado. Vou mostrar aqui no modo design, perdão, no modo de escrita, que fica mais fácil. A primeira coluna da minha TB cidades é auto-incrementável, eu não digito nada, certo? Conforme eu faço o cadastro, o Axis autossoma este valor, certo? Ele incrementa. Na minha código estado, esse número aqui, eu também basicamente não vou digitar. Esse número aqui vai estar sendo armazenado, certo? Vai ser PEG lá da minha TB estado, conforme eu seleciono de estado. A única coisa que eu vou digitar aqui vai ser armazenado nessa tabela TB cidades, vai ser o nome da cidade. Na prática vai ficar mais fácil o entendimento, certo? Mas entenda o seguinte, a coluna código eu não preencho, é o Axis preenche por mim. O código estado eu vou capturar este valor através do meu CMBUF. E o nome da cidade vai ser capturado conforme eu digito na minha CMB cidade, certo? Por que digitar? Eu não vou aqui trazer todos os dados já cadastrados, todas as cidades cadastradas e os estados, certo? Eu vou deixar aqui para que vocês saibam, entendam como que a gente faz um cadastro do estado, certo? Numa combo box com mais de uma coluna, certo? Para abrir mais o entendimento a vocês. Reforçando que tem mais de uma forma de fazer isso, certo? Então vamos lá. Vou fechar obviamente aqui minha tabela. Então fica bem claro que o meu código estado que eu estou manipulando aqui no código, ó, esse código estado, nada mais é do que essa coluna código estado, certo? Então vou fechar aqui a tabela, fechar essa também. E esse like quer dizer quando, certo? Perdão, quando é o e esse like da nossa linguagem SQL para o Axis, certo? Faz referência a igual, certo? Igual o valor que estiver no meu CMBUF.value. O ponto value aqui, ele não vai pegar o texto, vai pegar o valor, certo? Se você botar ponto texto aqui, não vai funcionar. E após ele fazer esse filtro, ele vai estar ordenando pelo nome da cidade, ó. E a estrutura lá é a mesma, certo? Então, não se preocupem. Eu vou passar um link aí depois que eu extraí da internet, certo? Para vocês entenderem quando é que eu coloco esse aspas simples e esse aspas duplas, certo? Porque quando é texto é de um jeito e quando o valor que eu estou representando for número é de outro jeito, certo? Quando eu achar aqui o link, eu vou estar compartilhando lá no grupo, certo? No grupo de estudo. Se você está assistindo esse vídeo e não faz parte do nosso grupo, adquira o curso. Então é o seguinte. Após isso, eu vou estar adicionando, obviamente, quando eu fizer esse filtro, eu quero adicionar os dados a quem? A minha, certo? A minha CMB cidade. Só que as colunas que eu vou trazer para minha CMB cidades não é a coluna código, é a coluna estado, que aqui ainda é da nossa TB estado, certo? No caso, eu quero as colunas da TB cidades, que nada mais é do que a minha código. Vou aproveitar isso daqui, deixar só code estado.
E aqui eu vou trazer o nome, certo? O nome da cidade. Não vou trazer aqui para minha Cubobox, por exemplo, vou aqui na nossa TB Cidades, não vou trazer a coluna código, porque não tem necessidade. Apenas tem necessidade de eu trazer o código do estado e o nome da cidade, certo? E aqui ele faz o nosso incremento, certo? Para que essa variável i, ela autossome e possa buscar os dados linha após linha, certo? Então vamos fazer o seguinte. A nossa rotina já, basicamente, se eu não tiver digitado nada errado, já está pronta. Porém, ela só vai ser utilizada dentro da rotina do nosso CMBUF, certo? Vamos fazer o seguinte aqui. Vou fazer primeiro uma programa. Vamos voltar aqui no nosso banco de dados, mostrar o seguinte. Observe que eu não tenho nenhuma cidade ainda cadastrada, certo? Vou cadastrar aqui uma manualmente, só para vocês entenderem e eu também reparar se está funcionando o nosso código, certo? Observe que eu estou na minha TB Cidades, eu vou aqui para a minha TB Estados. Ó. Observe que dentro da minha TB Estados eu tenho ó, as numerações representando os meus estados, certo? Ou seja, o estado 6 aqui é representado, na realidade, a sigla CE, que é o estado do Ceará, é representado pela numeração 6, certo? Ou seja, se eu pegar esse 6 e colocar aqui na minha TB Cidades, aqui ele me pede o código do estado, certo? Se eu colocar o 6 e atribuir uma cidade a esse 6, quando eu fizer o filtro, ele vai entender que esse 6 no caso aqui é como se fosse o estado, certo? Ou seja, a cidade que eu vou adicionar aqui, ele vai estar atribuindo ao meu estado, que no caso, aqui eu visualizo o 6, porém lá no nosso filtro, eu vou visualizar o estado do Ceará, certo? Na prática, vocês vão entender bem melhor. Então, por exemplo, aqui, eu vou botar a cidade de Fortaleza, certo? Vai ficar mais fácil o entendimento. Vou botar uma outra cidade aqui manual. Vamos voltar aqui na minha TB. Obviamente, a gente vai fazer esse cadastro lá pelo formulário, certo? Aqui é apenas para exemplificar o que eu quero trazer para vocês. Vou voltar aqui na minha TB Estados. Vou pegar, por exemplo, o estado aqui, certo? O estado da Bahia. Observe que a Bahia é representada pelo código 5, certo? E observe que a abreviação aqui de Bahia, a sigla é BA, certo? Então, eu vou voltar aqui para a minha TB Cidades. Vou colocar o 5, que eu estou indicando aqui que é o estado da Bahia. E o nome da cidade. Então, eu vou atribuir aqui uma cidade da Bahia, certo? Por exemplo, Porto. Vou deixar aqui só a primeira letra maiúscula, certo? Depois vocês definem o que vocês querem. Porto Seguro. Beleza? Vou salvar aqui. Então, observe que eu tenho dois códigos de estado diferentes e duas cidades diferentes, certo? Vou fechar aqui ambas as tabelas para que eu possa rodar o código, certo? Então, eu vou clicar aqui no meu fechar, tudo. Fechou as duas tabelas. Se eu pegar essa rotina aqui, ó, carrega como box cidades, vamos ver o que acontece. Ctrl C, certo? Vou aqui dentro do meu exibir, vou mostrar aqui meu objeto. Dentro do meu F aqui, ó, vou dar um duplo clique. E primeiramente eu vou fazer o seguinte, certo? Observe que me carregou o evento Changer. Vou mudar do evento Changer para o evento After Update, certo? Observe. O nosso evento After Update é conforme eu clico, ele faz alguma coisa, certo? Na realidade, eu estou confundindo com o evento click. O nosso evento After Update é conforme eu saia do campo ou eu atualize o campo, certo? Ou seja, se eu der um tab ou simplesmente clicar em outro campo, eu estou atualizando o campo atual, certo? Que é o nosso CMBUF. Aí ele executa alguma coisa. O que é que ele vai executar? Vou colocar o meu call para chamar a rotina. E coloco, obviamente, o nome da rotina que eu quero que seja executada. A nossa carrega como box cidades. Essa rotina aqui não vai ser carregada na inicialização do nosso formulário. Apenas quando eu mudar algum texto lá do nosso CMBUF, certo? E o que eu também vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Antes dele carregar, eu primeiro vou fazer uma limpeza dos dados que vai dentro do meu objeto, certo? mi.cmb cidades.clear.
E também o que é que eu vou fazer? Mais nada, certo? Basta eu carregar a rotina após fazer a limpeza do nosso objeto. Vou salvar aqui o projeto. E vamos testar, certo? Vamos ver se está correndo tudo bem. Se não, a gente faz o ajuste. Então eu vou executar aqui. Na realidade, vamos voltar ao seguinte. Exibir, objeto. Eu não lembro se eu adicionei mais de uma coluna. Ainda o nosso objeto aqui, CMB cidades. É o que vamos verificar agora. Ó. Botão direito, propriedades. Observe que ele está trabalhando apenas com uma coluna. Então, eu vou deixar uma segunda coluna, certo? O color reads aqui. Lembre-se que eu alterei o meu color reads aqui do CMB. O F, e também vou alterar aqui o meu color reads, ou seja, a largura das minhas colunas aqui da minha combo box CMB cidade, certo? Então eu vou definir o seguinte, que a minha primeira coluna vai estar com 30 PT. Esse PT faz parte aqui da estrutura, certo? Toda vez que eu informar a largura, eu tenho que informar esse PT, ponto e vírgula. E como vai ter uma segunda coluna, eu vou informar a segunda coluna com 60, certo? 60 PT. Só isso. Observe que eu adicionei aqui o column count, duas colunas, ou seja, essa combo box tem duas colunas. Esse balde colo eu não vou mudar, certo? O balde colo aqui é apenas um, certo? O que vai mudar aqui, na realidade, o balde colo aqui também não muda do meu CMB-UF, certo? Esse balde colo, ele faz restrição a qual coluna eu quero pesquisar, certo? Ou seja, como eu tenho duas colunas aqui dentro do meu CMB-UF, como eu estou indicando um, eu estou dizendo que eu quero pesquisar pela primeira coluna, certo? Se eu colocasse aqui 2, eu estaria dizendo ao VBA que eu queria pesquisar pela segunda coluna que aparecesse aqui dentro, certo? Do meu combo box UF. Então vamos executar agora para ver como é que está funcionando o nosso código. Observe que não tem nada aqui, na realidade já trouxe. Não era a intenção que já trouxesse, certo? Vamos ver aqui porque que já trouxe. Vou fechar aqui. Duplo clique aqui na área do meu userform. Ainda dentro do Event Initializer, eu estava com a rotina carrega com box cidade. Aqui dentro do Event Initializer, coisa que eu não quero, certo? Lembre-se que a gente mudou a nossa estrutura. Então, essa carrega com box cidade não vai carregar as cidades quando inicializar o meu form. Só vai carregar as cidades quando eu filtrar o estado que eu quero, certo? Então, novamente vou executar. Observe que agora não traz mais as cidades. E só vai trazer a cidade aqui correspondente ao estado que eu adicionar aqui, certo? Se eu botar aqui, por exemplo, Ceará, apareceu o número 6, certo? Observe que trouxe lá, ó, número 6, Fortaleza, certo? Se eu colocar Bahia, observe que apareceu o número 5 e apareceu aqui Porto Seguro, ó. Aí você vai estar me dizendo, Gleidson, mas aqui tem que aparecer o estado. Isso eu sei, certo? Eu só estou deixando aparecer esse valor para você entender o que é que está filtrando aqui, certo? Lembre-se que quando eu... Lembre-se o seguinte, vou mostrar aqui nosso banco de dados. Novamente, na minha TB estado, eu tenho a coluna código que tem as numerações que representam os estados, certo? Essas numerações aqui, basicamente, vão ser as mesmas numerações que vai estar aqui na minha código estado, certo? Ou seja, quando eu coloquei a cláusula where, eu estou verificando o quê? Estou verificando se esse número aqui, certo? É igual a este. Se for igual a este, ele vai trazer as cidades correspondentes a esses estados, ó, certo? Então, quando eu falei para vocês que eu coloquei o 5 e o 6, que está aqui, ó, 5 e 6, ele trouxe as cidades correspondentes ao 5 e 6, certo? E lembre-se o seguinte, vou fechar aqui ambas as tabelas, fechar tudo, minimizar aqui o nosso banco de dados, e o seguinte, ó, vou fechar aqui o meu form, duplo clique aqui no nosso UF, certo? Vou selecionar aqui carrega com box cidades, definição. Lembre-se que eu tenho uma carrega com box cidade e cidades, ou seja, eu tenho duas rotinas. Uma eu vou apagar, certo? Para não deixar aqui. Porque não vamos mais trabalhar com aquela primeira, certo? Lembre-se que eu mudei aqui a estrutura do nosso banco de dados. E observe o seguinte, ó. Quando eu utilizei a cláusula where, eu filtrei dentro da minha TB cidade, certo? Eu filtrei o quê? O meu código estado, que
é a coluna, certo? Que é cadastrada com o número do estado na minha TB Cidades. E ela verifica o quê? Se esta coluna estado tem o valor que eu atribuí à minha CMB-UF, certo? Então, quando eu selecionei o estado lá, vocês viram aparecendo o número 5, que é a Bahia, e o número 6, que é Fortaleza, certo? Ou seja, quando eu coloquei e selecionei o estado, que no caso vai aparecer o estado para o usuário, no meu banco de dados via código eu estou manipulando o número do estado, certo? Isso o usuário não vai ver, certo? Obviamente, como é que eu escondo? Muito simples. Exibir, Project Explorer, FM Cadastro, selecionar o nosso objeto, propriedades. Lembre-se que aqui, se eu não atribuir uma largura, o VBA vai trazer uma largura padrão, certo? Então, eu vou apagar aqui, vou deixar com 0 PT, ou seja, não vai mais aparecer a coluna 1 aqui visível para o usuário, certo? Vou diminuir aqui de 40 para 20, certo? A segunda coluna dentro dessa CMB-UF, e aqui na cidade a mesma coisa. Vou esconder a primeira coluna com valor 0, e a segunda eu vou deixar com 60, certo? Para a gente verificar como é que fica. Então, vou executar novamente. CMB-UF, observe que me aparece apenas os estados, certo? Se eu selecionar aqui o estado do Ceará, ficou agora o Ceará. Ao invés do número 6 que aparecia antes, aqui eu só visualizo o estado do Ceará, certo? Porém, o 6 está aqui contido, certo? Porém, está com a largura de 0. Beleza? E aqui o que é que ele trouxe? Ó, Fortaleza. Se eu vier aqui selecionar, por exemplo, Bahia, observe que aqui não atualizou aqui dentro, certo? Mas aqui já trouxe Porto Seguro e já assumiu lá a cidade. Aí você pode me dizer, Gleidson, mas seria interessante, por exemplo, aqui eu estou com Porto Seguro, observe. Aí se eu mudar aqui para o Ceará novamente, já era para apagar esse dado aqui para evitar erros, certo? Porque pode meu usuário não mudar a cidade e clicar no salvar e vai atribuir o Porto Seguro ao estado do Ceará. Obviamente pode acontecer esse erro. Então o que é que eu vou fazer, ó? Observe que quando eu saio do campo, ele atualiza, certo? Mas o ideal é que quando eu já selecione o estado, por exemplo, a Bahia, vou selecionar aqui novamente Porto Seguro. E observe que eu vou voltar para o Ceará. Então, quando eu voltei para o Ceará, aqui já era para ter atualizado essa como box cidade, certo? Você há de concordar comigo. Ele não atualizar somente quando eu saio do campo, ó. Quando eu saio do campo ele atualiza, certo? Ou seja, eu vou mudar do evento After Update do meu CMB-UF para outro evento, certo? Que no caso vai ser o evento clique. Então eu vou fechar aqui, ó. Duplo clique no nosso UF. Vou copiar esta rotina aqui, ó, Ctrl C. Na realidade vou recortar. Eu estou dentro do evento After Update e vou mudar para o evento clique, certo? Do mesmo objeto. E vou colar a mesma rotina, ó. Se eu executar novamente, observe o que vai acontecer. Não tem nenhuma cidade ainda relacionada. Já está aqui meus estados carregados. Se eu selecionar o estado do Ceará, observe que trouxe Fortaleza, certo? E está lá. Se eu vir aqui, ó, e mudar, por exemplo, para Bahia, novamente, observe que já apagou o estado aqui, certo? Perdão, já apagou aqui a cidade. Então, assim, não vai induzir o meu usuário de atribuir a cidade ao estado errado, certo? E lembre-se o seguinte, quando eu for fazer um cadastro aqui, ó, novamente mostrar no meu banco de dados, na minha TB Cidades, o meu código é autoincrementável, porém eu tenho que capturar o código do estado e dar um nome à cidade, certo? Para que eu consiga filtrar todas as cidades correspondentes a esse código. Como é que a gente faz isso, certo? Para não complicar tanto isso, eu vou deixar isso para a aula de número 18, certo? Beleza? Então, vou fechar aqui minha tabela. Eu acho que ficou bem fácil aqui o entendimento, certo? Eu aproveitei a mesma estrutura da UF, obviamente mudei apenas a tabela e os campos e criei uma cláusula where, certo? Beleza? Então, a você que está assistindo esse vídeo que não adquiriu o curso, aconselho que adquira. Você pode estar entrando em contato aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo? E a você que está assistindo este vídeo pelo grupo, o meu muito obrigado por estar apoiando o nosso canal, certo?
Então, até o próximo vídeo. Falou!